Aquário, meus amores, sejam bem-vindos. Eu sou Renata, a conselheira, e hoje eu trago para vocês fatos que acontecerão em sua vida nos próximos 3 dias. Revelações de curtíssimo prazo. Vamos lá. Olha, é assim, tá até um pouco parecido com o que saiu no signo anterior Capricórnio, mas eu tenho outras cartas, outra posição. Porque eu sei que às vezes vocês assistem o ascendente, o signo lunar, Vênus, e aí vocês podem achar que eu estou tratando da mesma questão e não é. Eu uso inclusive baralhos diferentes para fazer as previsões, mas é assim. Eu vejo que vocês estão passando por alguns entraves. Vocês passam por problemas que dificultam a prosperidade, a resolução de algo, o encaminhamento positivo de uma situação. Pode ser uma demanda de saúde, pode ser a vontade de se reconciliar com alguém, mas que não esteja trazendo de fato a reconciliação, pode ser desemprego, talvez aqui tenham pessoas empregadas que simplesmente estejam odiando o ambiente de trabalho e não conseguem se sair. E eu vejo que para resolver estes problemas vocês precisam ir a algum lugar. Pode ser que vocês precisem ir a uma instituição religiosa, a uma igreja, a um centro espírita, de repente tomar um passe, a uma rezadeira, fazer um benzimento. Quem tem conexão com igrejas evangélicas, eu sei que tem algumas igrejas onde os pastores promovem orações na cabeça da pessoa, que ajuda na resolução de problemas, na limpeza energética. Eu não entro no mérito da fé de cada um. O que importa é que esta fé, essa religiosidade, de fato, traga resolução aos conflitos de vocês, traga esperança. É para isso que existe a religião e a espiritualidade. Tem que trazer esperança, orientação positiva e nunca mais problemas. Então, de repente, aqui, alguém precisa de uma orientação, por exemplo, de uma entidade incorporada. Às vezes a gente joga carta, a gente dá uma orientação, a pessoa não gosta. A pessoa reclama, acha que aquilo não é verdade, que a gente está dando a própria opinião, e não é isso. Aí essa pessoa tem que ir, por exemplo, numa gira, conversar com um preto velho, com um caboclo, um marinheiro que vai falar exatamente aquilo, a pessoa vai ouvir com as próprias orelhas, vamos se dizer assim, com os próprios ouvidos, né? Óbvio que ninguém ouve com a orelha, é uma brincadeira que eu fiz. E a pessoa, de repente, passa a ter um discernimento que ela não teria se não fosse ali pessoalmente. Eu não sei se pode envolver a necessidade de ir a uma repartição pública, talvez fazer um boletim de ocorrência. De repente, para que esse problema seja resolvido, é necessário instaurar uma investigação criminal, fazer uma denúncia no Ministério Público, mandar um e-mail para o Banco Central. Eu não sei o que vocês vão ter que fazer, mas a necessidade de se movimentar de alguma forma, ir a algum lugar, ou ainda que não seja se deslocar até lá, tomar uma providência mais contundente, como eu falei, no sentido de mandar um e-mail, de repente postar uma reclamação no Reclame Aqui, questionar uma instituição através do saque, da ouvidoria. Então, ir até lá é no sentido figurado. Tem gente que talvez precise tomar um ônibus, pegar o carro, a moto, se dirigir a um lugar para resolver um problema. Tem outros que podem fazer por meios eletrônicos, de dentro da própria casa. O fato de vocês entrarem em comunicação com quem quer que seja, com quais instituições forem, vai trazer esperança da resolução deste conflito para vocês. Pode ser que alguém aqui tenha que ir no psiquiatra, em qualquer outro médico, de repente é necessário procurar um advogado, talvez aqui a demanda envolva contratar um professor particular para ajudar vocês em algum processo de estudo, de compreensão. São muitas as possibilidades. De repente vocês querem ser perdoados por alguém, vocês precisam ir lá pedir desculpas. Olha, eu me arrependo muito do que eu fiz, me perdoe. Pode ser algo nesse aspecto, tá? Tem gente que vai na escola dos filhos resolver alguma demanda, talvez os pequenos e pequenas estejam aprontando poucas e boas, e aí vocês precisam intervir de alguma forma. A inércia não vai resolver os problemas de vocês. É necessário ter uma movimentação com as próprias perninhas ou no sentido figurado, mas algo vai ter que ser feito. Ficar paradão, paradona, infelizmente, não vai resolver essa demanda. Eita lasqueira, Aquário. É assim. Deixa eu só arrumar essas cartinhas aqui.
também pode parecer clichê, mas quem entende um pouquinho de tarô, apesar de que cada um tem a própria forma de interpretar, cada oraculista entende o contexto das cartas de uma forma, há de convir que com essas 3 cartas não tem assim muito o que se falar. Eu tô vendo a descoberta de uma deslealdade. Talvez uma falsidade, uma mentira, uma fofoca, uma calúnia, alguém tentando puxar o tapete de vocês, ou até mesmo uma deslealdade afetiva. Pode ser uma deslealdade financeira. Essa deslealdade tem a ver com uma pessoa que cruzou os caminhos de vocês recentemente. Então, essa pessoa tem pouco tempo de contato, de permanência na vida de vocês. Talvez 13 meses, eu acho mais provável 13 semanas, de repente até 13 dias. Essa pessoa tem algumas atitudes infantis, pode ser uma pessoa até mais nova do que vocês, não necessariamente alguém menor de idade, mas ali na faixa dos 18, 19, talvez essa deslealdade esteja acontecendo até pelo fato da pessoa ser nova e imatura ao mesmo tempo. Porque convenhamos que maturidade não tem a ver com idade. A gente pode ter uma criança, um adolescente muito mais amadurecido do que uma pessoa de 90 anos. É um fato. Triste, mas um fato. Eu, por exemplo, entendo que a partir de uma idade as pessoas precisam amadurecer. É uma posição minha frente à vida. Não necessariamente é uma regra para que todos pensem da mesma maneira do que eu. Isso é óbvio. Então, realmente me chateia ver uma pessoa que já é maior de idade ou que está seguindo para a maioridade, agindo de forma imatura e ainda mais atraiçoando quem quer que seja. Esse atraiçoamento pode ter muitos viés. De repente, vocês deram um emprego para alguém que agora está fazendo a caveira porque quer o lugar de vocês. De repente, vocês aprovaram em alguém em um processo seletivo, achando que essa pessoa vinha para agregar e a pessoa está vindo para destruir, para fazer contenda, desgraça naquele ambiente de trabalho, infernizando a vida de todo mundo. Pode ser uma sirigaita ou um sirigaito dando em cima dos companheiros e companheiras de vocês, independente do tipo de relacionamento e da orientação sexual de vocês, tá? A maioria das minhas leituras são genéricas a todas as orientações, exceto quando eu pontuo, olha, aqui tem um relacionamento que obrigatoriamente tem um homem envolvido ou que obrigatoriamente tem mulher envolvida. Aí a gente acaba isentando alguma orientação, mas aqui todos vocês, infelizmente, estão elegíveis a essa deslealdade. Até porque eu não sei se ela é de fato afetiva, ela pode ser familiar, fraternal, de repente envolvendo o ambiente de trabalho. Enfim, pode ser que alguém que trabalha na casa de vocês esteja fazendo alguma falcatrua. Cuidado com babás, cuidadores. Eu já vi muito caso de babás que cometem maus tratos, muitas vezes cuidadores que torturam, principalmente idosos muito adoecidos, pessoas que têm deficiência intelectual, fiquem atentos. Enfim, é uma situação de risco, mas que traz uma descoberta. Lógico que ninguém gosta de descobrir uma traição, seja ela fraternal de trabalho por parte do vizinho, dos companheiros ou companheiras, mas é melhor cortar o mal pela raiz. Ao descobrirem, vocês tomam uma providência. O duro é que às vezes a gente não pode nem mandar a pessoa embora, né? Eu nunca esqueço que no passado aconteceu isso comigo. Eu tinha uma assistente, eu fui para uma outra empresa melhor, essa assistente ficou chorando as pitangas, que não estava gostando da empresa, que a chefe que assumiu o meu lugar era uma pessoa má, tratava mal todo mundo, tratava ela que nem um cachorro. Eu fiz das tripas coração para levar essa pessoa para trabalhar comigo, para dar uma condição próspera, de que ela evoluísse e aprendesse. Na primeira oportunidade, no primeiro feedback, ela me crava uma faca pelas costas. Eu fiquei desconjurada por conta de uma coisa mínima que aconteceu e que ela se achou no direito de se vitimizar. Eu até poderia, obviamente, ter olhado para a situação de uma outra maneira se ela não tivesse sido tão desonesta, se ela tivesse me falado que aquilo causou uma mágoa. Então ela preferiu guardar para meter o malho pelas minhas costas durante o feedback. E o que aconteceu? A chefe também não gostou, porque, gente, uma coisa é fato. Pessoa falando mal de chefe se queima em qualquer lugar no mundo. Ah, mas isso não é certo. A vida não é sobre o que é certo. A vida é sobre sobrevivência. Então, quando vocês vão
dar um feedback e vocês metem o malho nos chefes, aquelas pessoas passam a olhar vocês com olhos preconceituosos. Palavra de quem foi gerente de banco 9 anos da vida. Eu tive muito contato com gerentes gerais, com superintendentes. Eu sempre cuidei da conta de executivos de multinacionais, diretores, vice-presidentes e presidentes. Eu sei muito bem do que eu tô falando. Ninguém gosta de espertinho, espertinha metendo malho em chefe. É uma situação muito complicada. E aí o que aconteceu, só para vocês entenderem, a boneca meteu o malho, a minha chefe me chamou de canto porque não gostou da situação e falou, olha, você precisa se resolver com ela, porque eu não posso demiti-la, eu não tenho dinheiro para pagar verbas rescisórias, a gente realmente precisa de alguém, só que ela teve uma postura que não é bacana. E eu tive que conviver com a dita cuja, passando por cima da minha frustração. Foi uma convivência tolerável, ela até não era má funcionária, só que ela começou depois a causar problemas com outras pessoas do mesmo escritório. E aí a gente acabou entrando em conflito. Então, de repente, é isso que vai acontecer com vocês. Ou, de repente, vocês são aqueles que vão meter o malho no chefe, achando que isso vai ajudá-los e não vai. Tomem cuidado, tá? Tem gente que vai achar, assim, ruim a pontuação que eu estou fazendo, o exemplo que eu estou dando da minha vida. Mas é aquilo que eu falo. Eu faço um trabalho realista, eu não tô para passar pano em chão de barro. Tem coisas que a espiritualidade pontua e que bate com experiências que eu já tive na minha vida. Afinal de contas, eu trabalho desde os meus 16 anos, eu tenho 3 profissões, eu fui professora, eu fui marqueteira, eu tenho MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas e agora eu tô aí na minha 4ª profissão como youtuber e terapeuta holística. Eu quero compartilhar com vocês experiências que eu já tive, que me fizeram aprender para que vocês não sofram. Então, antes de vocês me criticarem, porque ela tá falando que não pode falar mal do chefe porque a empresa pega raiva. Pega sim. Existe uma diferença entre o que é #real e #mundo Disney, tá bom? Eu sei que eu me prolonguei um pouquinho nessa previsão, mas vocês vão entender tanto os conselhos da espiritualidade quanto as pontuações que eu estou fazendo com base no que eu senti e no que eu vivi. Tem uma pessoa desonesta, vocês vão experienciar algo negativo, inesperado, por conta da imaturidade de vocês ou de alguém, e isso não vai trazer consequências boas. Pode enraivecer, pode fazer uma relação ser estremecida, pode fazer vocês se desvincularem de alguém, pode fazer vocês perderem a vibe positiva de um trabalho, de um estudo, até mesmo de uma instituição religiosa. Então aqui vocês vão ter que lidar com mais maturidade do que essa pessoa. Ó, justamente essa combinação de cartas, meus amores, vem pontuando muito parecido que saiu aqui, tá? Eu vejo uma situação problemática acontecendo, deixando vocês muito desanimados. Isso não é bom. A gente precisa aprender que nem todos os dias serão de sol. Existem dias que serão chuvosos, nublados, que a gente vai ter que passar por várias poças de lama que se acumularam pela chuva. Então não adianta vocês se sentirem na lona só porque uma coisinha desse tamanho aconteceu, tá? Eu não tô dizendo que eu desprezo a dor de vocês, não é nada disso. É que antes da gente fazer tempestade num copo d'água, a gente precisa ver a intensidade daqueles problemas. Eu tenho uma gastrite, eu tô vomitando todos os dias, isso é péssimo. Mas será que se eu tivesse um outro problema de saúde mais grave, que de repente pudesse me levar à morte em 3, 4 meses, não seria mais péssimo ainda do que essa gastrite, né? Eu terminei um relacionamento porque o meu marido me traiu com a minha secretária e eu descobri. Isso é triste, é terrível. Mas não seria pior ter em casa 2 traíra? Pelo menos agora eu sei que ele me traiu, eu dispenso a secretária, eu findo com meu marido, eu vivo em solitude, podendo passar por debaixo de uma porta tranquilamente. Então, na vida, a gente precisa entender que às vezes uma situação ruim acontece, mas não é para nos desgraçar. É para nos fortalecer, para nos fazer olhar a vida com mais estratégia, com mais discernimento. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu vejo vocês perdendo prosperidade e até se lamentando por conta disso. Vocês são humanos, mas a espiritualidade vem dizendo que vocês precisam se reestabelecer de alguma forma, tá? Com relação à saúde, eu vejo pessoas que estão com disfunção hormonal, déficit vitamínico, talvez anemia, talvez osteoporose,
principalmente déficit de vitamina D, e vejo também pessoas que estão com problemas acentuados na pele. Gente, pode ser câncer de pele, então busquem guarida médica o quanto antes, porque é um problema que pode ser resolvido, indiferente do tipo de situação que vocês encontrem aqui, se vocês forem ao profissional, ao dermatologista o quanto antes. De repente é um outro problema, até mais fácil de ser tratado, mas pode ser algo grave sim. Então quem tá com mancha, coceira, de repente um sangramento na pele, manchas roxas, manchas esbranquiçadas, enfim, tá com aquela sensação de que toca e não sente, procurem orientação médica imediatamente, porque aqui a gente tem uma providência que precisa ser tomada já nos próximos dias, tá bom?